Graça e paz a todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou Benjamin, eu vim aqui nesta manhã trazer uma palavra de renovo para a sua vida, trazer uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra de fé. Eu não sei a maneira que você se encontra ou a dificuldade que você está passando, mas eu tenho a certeza que através desta palavra Deus vai mudar a tua história, o quadro da situação da sua vida. Queridos, quem não lembra quando o evangelista Mateus escreveu no capítulo 9 e o versículo de número 2, que quando Jesus ele viu a fé dele, ele disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, porque perdoados estão teus pecados. Meu irmão, eu não sei a situação que você está passando, mas eu tenho a certeza que se sua palavra está firmada na fé, se a tua palavra está centralizada no Senhor, você pode ter a certeza, querido, que Deus vai te dar a sua vitória. Lembra-nos também o apóstolo São Paulo, quando ele testificou a carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Querido, o fundamental da pessoa é crer e acreditar no Senhor para que o milagre aconteça e o Senhor venha corresponder àquilo que você precisa. Eu vim aqui ler uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 17, e o versículo de número 9, eu vou estar lendo. Louvado seja Deus. Por isso disse Moisés a Josué: escolha-nos homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do osteiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Vamos para o versículo de número 14 agora. Então disse o Senhor a Moisés: escreva isto para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Querido, tem um tema muito importante nesta mensagem que está escrito: escreva isto na memória no livro. Quando nós falamos de memória, é escrever no papel e não ter esquecimento dele. Escrever algo, uma história, e essa história ela ser lembrada. E era isto que Deus estava fazendo sobre a vida de Josué. Queridos, acabamos de ler esse texto agora. Esse texto ele foi escrito há 1444 anos, entre 1447 anos antes da vinda do nosso Senhor. Queridos, esse texto ele tem por teus sinônimos de saída de uma terra que não é sua, saída de uma terra de aflição, uma terra de amargura, para com destino a outra terra. Que terra seria esta? É uma terra qual Deus tinha preparado ao seu povo, a sua nação, uma nação escolhida que era os hebreus. Este povo era um povo escolhido, este povo tinha uma promessa a qual Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vemos, querido, este povo ele passou 400 anos sob o poder do império do Egito. Eles ficaram 400 anos sendo escravizados, sendo, louvado seja Deus, sendo possuído a tuas forças. Vemos bem na Bíblia Sagrada esse texto a qual o Senhor nos relata ele. Esse texto ele vai nos informar que Deus agora ele vai resgatar o teu povo, ele vai resgatar a tua
tua nação. E para isso Deus tem que levantar um homem que não tem medo, um homem de caráter, que não lembra de Moisés quando Deus chama ele sob uma sarça de fogo ardente. A sarça era ardia e não se consumia. E lá Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto que o meu povo está passando por aflição, e desde hoje eu tenho visto a voz do meu povo. A Bíblia diz então que o Senhor, ele levanta Moisés para resgatar a tua nação. Deus leva Moisés até o Egito e lá ele vai resgatar o povo escolhido de Deus. A Bíblia diz que quando o povo ele sai da terra do Egito, eles ficam situados no deserto de Sim. A Bíblia diz então que eles partem do deserto de Sim para Refidim. E lá não era fácil, porque lá ia ter uma grande batalha. A Bíblia diz que naquele lugar havia os nômades. E esses nômades, ele eram amalequitas. A Bíblia vai nos relatar que quando alguém passava pelo Refidim entre os desertos de Sim, a Bíblia diz que as amalequitas, eles saqueavam quem passava por aquele lugar. Eles roubavam tudo e ainda ali matavam. Não tem quem escapasse da mão de Amaleque. A Bíblia diz então que o povo de Deus teria que passar por aquele lugar. E seria uma batalha travada. Seria difícil para passar pelo deserto de Refidim. A Bíblia diz então que quem passavam não restava nem a tua vida para contar a história. Mas quando eu começo a entender a Bíblia, que quando Deus tem um projeto na vida do homem, querido, não tem ferramenta do diabo que possa impedir o operar de Deus. Não tem ferramenta do diabo que possa impedir aquilo que Deus quer agir sobre a tua vida. Quando eu começo a entender que o povo agora, ele vai ter que passar por aquele deserto, ele vai encontrar uma dificuldade. Ah, meu querido, quem se deu mal foi Amaleque. Porque quando Deus, irmão, ele quer colocar você em algo, ele abre o caminho da dificuldade, ele abre o caminho da perseguição, ele abre o caminho do mal, do impedimento, para que você passe glorificando, para que você passe bendizendo o nome do Senhor. Querido, quando começa a entender na Bíblia Sagrada que quando Deus chama algum homem, alguma mulher de Deus para uma obra, ele já chama para uma batalha. Você pode ver que quando Deus ele chama Josué, Deus já chama Josué para batalhar. Nós acabamos de ler a primeira aparição de Josué na Bíblia Sagrada. É a primeira vez que Josué é mencionado, é no livro do Êxodo, capítulo 17, no versículo de número 19. E quando nós vemos essa história, nós já vemos que Josué já tem uma dificuldade. Josué já tem que começar a batalhar. Josué já tem que começar a lutar. Talvez você esteja desta mesma forma. Talvez Deus te chamou para uma obra, só que agora só é prova, só é luta, só é perseguição, nada dá certo, querido. Mas o melhor de Deus está para vir para com a tua vida. Você não lembra que quando Josué, louvado seja Deus, foi chamado por Moisés para escolher homens valentes para ir à batalha? A Bíblia diz que Moisés ele não vai à batalha, mas Josué ele escolhe um homem valente e vai para a batalha. E quando ele está na batalha, no campo de batalha contra Amaleque, querido, Amaleque tem por significado na Bíblia adversário, e o único adversário da minha, da tua alma é Satanás, querido. Se você está passando por tentação, se você está passando por dificuldade, se você está passando por luta, por tribulação, eu quero dizer aqui nesta hora, o Senhor está contigo, o Senhor sempre está zelando da sua alma. Eu posso mencionar no livro de Tiago, na Epístola, capítulo 1, no versículo de número 12, se não me falha a minha memória, está escrito: bem-aventurado é o varão que sofre tentação por causa da justiça, porque depois que ele for aprovado, ele receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam, querido. Erga a sua cabeça nesta hora. Entra na posição de Deus agora, deixa Deus realizar um milagre na sua vida.
Deixa Deus operar um milagre na sua vida. Se você está passando pela prova, se você está passando pela luta, o tempo de vitória vai chegar. Esse momento que você está passando é momento de aprovação diante da presença de Deus. Essa luta que você está passando não é para a sua derrota, não é para você ficar caído, mas você pode dizer: irmão, mas eu tropecei, eu errei, eu parei. Querido, tem uma palavra de ânimo para a sua vida nesta hora. Lembra que quando Davi, ele testificou em Salmos capítulo 37, no versículo de 23, ele diz: os passos do homem bom são confirmados por Deus, porque ele deleita nos teus caminhos, mas ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque Deus sustém com as tuas mãos. É nesta hora eu quero dizer que quando Josué estava na batalha, Deus estava sendo por ele, porque Deus estava preparando coisas grandes para Josué. Querido, quando nós começamos a entender que Deus está falando: olha, Moisés, escreva isso no memorial e relata aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar a memória de Ameleque debaixo do céu. Sabe o que Deus está querendo dizer, querido? Esta aprovação que você está passando, depois que você ser aprovado, a vitória vai chegar. Satanás não vai ter mais o poder de querer te afligir, de querer te afrontar, de querer tomar as tuas posses na tua terra. Pode estar algo teu, pode ter algo teu na mão de Satanás, mas não é de Satanás, é teu. No tempo certo Deus vai resgatar, vai te dar a tua vida para que o nome dele venha a ser glorificado. Receba esta palavra, glorifica a Deus e deixa Deus operar na tua vida, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Fique na paz do Senhor Jesus.